Olá, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso preparatório para o Enem, nas nossas aulas de Física. E os assuntos que a gente tratou até agora são todos relevantes, é óbvio, né? Mas o assunto que a gente vai tratar hoje, que a gente vai dividir em duas aulas, é um assunto muito importante, né? Talvez é aquele que tenha mais relevância, né? Que é o assunto que está mais próximo, talvez, do nosso dia a dia, que é o assunto do chamado eletrodinâmica, né? A gente todo dia liga um aparelho qualquer na tomada, a gente faz uso dos aparelhos elétricos a todo momento e por isso, já que é uma coisa que está muito ligada ao nosso cotidiano, o Enem aborda e cobra muito esse aspecto também. Então a gente vai, o assunto é bastante extenso, a gente vai dividir em duas partes, né? Vamos tentar trabalhar os conceitos de forma que a gente consiga pegar uma base desse raciocínio, mas quero reforçar bem essa ideia. É um assunto bastante cobrado e, como todos os outros que a gente começou, que a gente trabalhou, no começo a gente faz um trabalho sobre a parte das definições, né? E aqui a gente, de novo, vai fazer isso. Nós vamos fazer algumas definições, dar alguns contextos e depois a gente vai começar a aplicar as situações. Acompanhe na primeira tela a definição de que seja eletrodinâmica. Eletrodinâmica é a parte da física que estuda cargas elétricas em movimento, né? Para a gente poder entender o assunto como um todo, a gente primeiro precisa entender o que é carga elétrica. Então a gente vai fazer um raciocínio agora a respeito de que seja carga elétrica e a gente vai entender que eletrodinâmica, o nome está dizendo dinâmica, dinâmica tem a ver com movimento. E elétrons, então a gente vai ter que entender que a eletrodinâmica é a análise de elétrons que se movimentam. Toda carga elétrica tem uma certa energia que a acompanha, né? Então, nessa situação, a gente vai ter que entender que quando eu ligo um aparelho qualquer na tomada, eu estou me utilizando dessa energia elétrica, da carga elétrica que está dentro de elétrons que andam dentro do circuito para fazer aquele equipamento funcionar, certo? Então, para a gente compreender isso bem direitinho, vamos novamente para algumas definições e a gente vai para uma definição agora que eu creio que seja muito tranquila, que todo mundo tem essa noção, que é uma noção lá de química também, que a gente vê bastante, mas é importante a gente fazer uma lembrança aqui, ok? Acompanha lá. Aí você está vendo o desenho aí, o desenho de um átomo, né? Já que a gente vai ter que lidar com elétrons em movimento, a gente facilmente tem que fazer a associação de que para eu entender elétrons, eu tenho que entender de átomo, e o átomo é a parte fundamental da matéria, né? São os tijolinhos que formam qualquer coisa, qualquer corpo, qualquer matéria. E átomo é formado de uma eletrosfera, que os elétrons ficam girando ao redor de um núcleo, né? Onde estão guardados os prótons e os nêutrons. Então, essa ideia de átomo foi fundamental para a gente conseguir entender como que a eletricidade funciona. Bom, no princípio, né, se achava até inclusive que cargas elétricas positivas eram os responsáveis por essas situações elétricas funcionarem. Então, por isso que a gente precisa de entender que na situação de eletricidade a gente trabalha com a parte, os elétrons, por isso que o nome é eletricidade, e, portanto, cargas elétricas positivas são os prótons que estão dentro do núcleo, não se movimentam, portanto, a gente não trabalha com eles. A gente trabalha só com a parte dos elétrons. Sendo assim, né, a gente vai ter que entender que cada um dos elétrons, ou cada partícula que compõe um átomo, mas especialmente os elétrons, tem uma energia associada. E essa energia associada a gente chama de carga elétrica, certo? Acompanhe. O que vem a ser carga elétrica? Carga elétrica é a propriedade de atração ou repulsão entre prótons e elétrons. Acompanhe aqui no visual um pouquinho, por favor. Aqui eu coloquei uma ilustração aqui para facilitar o entendimento do processo, mas é muito simples, né? Você entender que isso é uma situação que a gente, desde muito pequeno, a gente associa, né? Corpos que têm cargas e sinais contrários tendem a se atrair, sinais iguais tendem a se repelir, né? Isso a gente chama de lei de Dufay, um francês que estabeleceu a situação que para nós hoje é muito simples, corriqueira, mas que para a situação de, vamos dizer assim, século XVIII, né, era uma situação que era novidade. Então, essa ideia de que corpos e sinais iguais se repelem, de sinais contrários se atraem, é uma situação fundamental para a gente entender o processo eletrodinâmico, certo? Bom, a situação de trabalhar carga elétrica
necessita de a gente entender que cada um desses elétrons, cada uma dessas partículas que são responsáveis pelos seus nomes elétricos, carregam em si uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia, que a gente chama de carga elétrica elementar, tem um certo valor, determinado experimentalmente, e esse valor, como você observa no slide aí, vem a ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Você vê que tem associado dois sinais ali, o mais e o menos. O mais é porque está associado à carga elétrica positiva, um próton, e o menos, a carga elétrica negativa, um elétron. Os dois, ambos, prótons e elétrons, têm mesma carga numérica, só que sinais contrários. Inclusive, em química, a gente trabalha a situação de simplificar esse número e associa só mais um para um próton, menos um para um elétron. Aqui em física, a gente muitas vezes necessita de a gente trabalhar com um número mais exato, por isso que aparece esse valor aí. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 tem essa unidade de medida Coulomb em homenagem a um francês que estabeleceu essas relações. E estabeleceu em termos laboratoriais esses valores que a gente trabalha aqui, ok? Outra definição que seja importante também é a definição de quantidade de cargas de um corpo. Acompanhe aqui, por favor. Quando a gente trata de um corpo que a gente diz que ele está carregado eletricamente, essa carga é medida a partir do momento que a gente entende essa relação dessa equação aqui. Normalmente, os corpos são neutros. Mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Essas duas quantidades de carga de sinais contrários acabam fazendo que um corpo normalmente seja neutro. Tem número de cargas com o mesmo sinal, né, e mesmo valor numérico. Aí o corpo se encontra neutro. Acontece algo e essa quantidade de cargas elétricas ela fica diferente, por exemplo, por algum motivo um corpo perde elétrons, ele acaba ficando mais positivo. E aí o corpo se condiciona a uma chamada carga elétrica, que é o desequilíbrio entre as cargas, o número de cargas positivas e negativas. A gente calcula essa carga elétrica através da relação em que Q, carga elétrica, é N vezes Z. Esse N é o número de prótons ou elétrons perdidos ou em desequilíbrio na situação. E esse Ezinho é aquela carga elementar que a gente viu no outro slide, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se eu quiser saber qual é a carga que um corpo adquire, eu preciso saber qual é o número de cargas elétricas que ele perdeu ou ganhou e multiplicar pela energia que cada um tem que corresponde. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho a carga geral do corpo, total, certo? Bom, quando eu trabalho eletricidade, eu tenho que entender que os equipamentos elétricos, para poder funcionarem, elas precisam dessa energia elétrica. A energia que cada elétronzinho que está lá dentro do fio carrega em si. Mas também eu tenho que entender que um fio elétrico, um fio de alumínio, que eu vou trabalhar uma fiação elétrica, uma instalação elétrica de uma casa, esse fio elétrico naturalmente tem elétrons que possibilitam essa passagem de energia. Esses elétrons, eles normalmente estão de forma desordenada dentro do fio, conforme o slide aí você acompanha. Cada uma daquelas bolinhas em uma seta associada é um elétron, que está compondo o material que faz o fio elétrico. Você vê pelo desenho que esses elétrons eles estão todos desordenados. O que vem a ser corrente elétrica? É justamente a hora que a gente ordena esses elétrons num certo sentido dentro do fio, como está no próximo slide. O que é a definição de corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons, devendo existir uma diferença de potencial, que a gente chama de DDP, em volts, para que ocorra. Você vê que o fiozinho ali, os elétrons que estavam todos bagunçados, desordenados, eles se orientaram. Essa orientação é o que a gente chama de corrente elétrica. Mas, na definição, está colocando ali, eu preciso de uma chamada DDP, diferença de potencial dada em volts, para poder existir a corrente elétrica. A gente é muito acostumado a falar que na cidade, lá na tomada, a gente tem 220 volts, tem 110 volts. Isso a gente chama de tensão elétrica, diferença de potencial, DDP. E essa DDP é fundamental para que a corrente elétrica se estabeleça. O que vem a ser a DDP? A DDP, a gente faz muita associação da parte elétrica com a parte hidráulica. Imagina que você tem numa casa uma caixa d'água.
Para a água vir para a torneira, a gente diz que a água vem por gravidade, né? A gente popularmente fala assim, a água desce por gravidade. A água desce porque ela tem energia, a gente falou isso lá na parte de energia, energia potencial gravitacional, devido à altura que ela se encontra, e essa energia é suficiente para fazer a transformação da energia de altura em energia de movimento, energia cinética, então a água desce pelo cano, fazendo essa transformação, ela só desce para ter energia. Dá para a gente pensar de uma outra forma, pensando em diferença de altura. Uma água tem muita altura, um ponto do circuito, outro ponto tem pouca altura, e essa diferença de altura vai ser responsável para a água sair de uma grande altura para uma pequena altura. Quando a gente faz a associação em termos elétricos, a gente pode pensar da mesma forma. Como dentro do fio a gente vai ter o percurso que os elétrons vão ter dentro desse fio, que vai ser a corrente elétrica, em determinado ponto do fio, por algum motivo, tendo muito elétrons e outro ponto tendo pouco elétrons, os elétrons vão tender, pela essa diferença, a se movimentar de um ponto de grande quantidade de elétrons, de alta densidade elétrica, para outros pontos de menor densidade. Isso que vai garantir a passagem de elétrons de um ponto para outro, que vai obrigá-los a se movimentar. Isso a gente chama de corrente elétrica. Olha no visual aí. Se você presta atenção aqui na animação, você vê que nesse lado aqui, da chamada bateria, a gente tem elétrons, essas cargas negativas, e aqui a gente tem a parte positiva, falta desses elétrons. Como lá tem muito elétron e aqui tem falta, obrigatoriamente essa diferença de quantidade de elétrons vai fazer com que os elétrons saiam de um ponto e vão para outro no circuito. No meio do caminho eles encontram a lâmpadazinha. A lâmpada se acende por quê? Porque a energia que estava nos elétrons passa para a lâmpada e essa situação faz com que a lâmpada funcione. Nesse caso aqui, a gente tem um fato especial ali, um fato chamado efeito Joule que a gente vai ver na sequência aqui. Então, o equipamento funciona pela passagem da corrente elétrica por dentro do fio e essa passagem só é possível por conta dessa chamada diferença de potencial. Tendo mais cargas elétricas num ponto, menos cargas elétricas no outro, e essa diferença faz com que haja essa movimentação. Certo? Bom. Quando a gente pensa nesses elétrons se movimentando dentro do circuito, é normal, comum e necessário que a gente pense na possibilidade de calcular esses elétrons passando de um lado ao outro do fio. De uma mesma maneira que eu fiz a associação agora há pouco com a parte hidráulica, a gente pode fazer aqui também, de pensar assim, ó, na nossa casa, existe na frente da casa um hidrômetro, um registro, que vai fazer a, vamos dizer assim, contagem da quantidade de água que entra dentro da sua casa, do quanto você consome. Quando a gente pensa em corrente elétrica, a gente pensa a mesma coisa. Eu posso medir a quantidade de elétrons que eu tenho para funcionar um determinado equipamento, e essa medição fica muito próxima ou muito parecida do que seja medir a água passando pelo hidrômetro. Ou seja, você tem que definir um ponto por onde você vai ver quantos elétrons passam ali, e essa contagem de elétrons vai ser a corrente elétrica que você tem. Olhando o slide ali, você acompanha essa situação. Você tem um fio elétrico, os elétrons se movimentando lá dentro, e aquela região, aquela área ali que foi achurada, que foi retirada ali para estudo, aquela área onde eu vou pensar quantos elétrons passaram ali num determinado tempo, isso vai ser a chamada corrente elétrica. Por isso que a definição de corrente aí do lado, de cálculo de corrente é I, que é corrente elétrica, é carga pelo tempo. E o que é carga? Número de elétrons que passam em determinado ponto, tá certo? A gente tem, então, que se carga é dada em coulomb, tempo é dado em segundo, essa unidade, coulomb por segundo, foi dado o nome de ampere. Ampere é o francês, mais um francês, que estabeleceu essa relação. Então, corrente elétrica é energia dado pelos elétrons, cada um carregando sua energia própria, aquela carga elétrica elementar, dividido pelo tempo. Né? Então, se a gente tem muitos elétrons passando em determinado ponto do fio, num determinado tempo, corrente elétrica alta. Tem poucos elétrons, carga elétrica baixa. Melhor, corrente elétrica, perdão. Muitos elétrons passando dentro de um determinado ponto do fio causam um efeito importante para a gente chamado efeito Joule. Acompanha aqui. Aqui tem a representação de um fio, tem a representação de átomos e os elétrons correspondentes. Você vê que em vermelho os elétrons estão se movimentando dentro desse fio, certo? O chamado efeito Joule é quando você tem que
pensar em os elétrons passando dentro do fio, e os elétrons, quando eles se movimentam, eles acabam batendo uns nos outros. Bater um elétron no outro, ou esfregar um elétron no outro, né, como eu estou esfregando minhas mãos, quando a gente esfrega as mãos, esquenta a mão, pelo atrito. Aqui acontece a mesma coisa. O atritar entre elétrons passando dentro do fio causa um certo aquecimento. Esse aquecimento a gente chama de efeito Joule. Isso muitas vezes é interessante. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada que apareceu na animação agora há pouco da bateria ali. Aquela lâmpada ela só acende, só ilumina, porque dentro dela tem um fiozinho bastante fino em que os elétrons se chocam muito ali para tentar passar. Esse chocar de elétrons causa aquecimento. Um fio elétrico metálico muito aquecido, ele vai ao rubro, que a gente fala, ele fica vermelho, alaranjado, amarelo, ele ilumina, e essa iluminação a gente tem como principal objetivo desse aparelho, que é iluminar. Só que, em compensação, esse aparelho tem um efeito colateral, que é o aquecimento. E esse aquecimento é uma perda de energia ali que a gente está pagando e a gente não está tendo benefício, que é a luz. Agora, em alguns equipamentos é necessário que o efeito Joule funcione. Por exemplo, um ferro de passar roupa. Você quer que ele esquente. Então, ali é muito interessante que o efeito Joule aconteça, porque o objetivo é esquentar. Então, a gente vai até analisar esses equipamentos daqui a pouco, equipamentos que precisam transformar a energia elétrica em aquecimento. E tem alguns que fazem isso mesmo sem a gente querer, né? Como o caso da lâmpada incandescente, tá certo? Na verdade, para falar bem correto mesmo, qualquer equipamento tem efeito Joule. Né? Qualquer equipamento ligado numa tomada vai se esquentar. E isso é uma perda de energia que não é desejável, que a gente não quer, tá certo? Mas alguns equipamentos fazem isso naturalmente e precisam que sejam assim, tá certo? São os chamados equipamentos que a gente chama de resistivos. Como, por exemplo, você tem aí no slide dois equipamentos muito comuns na casa da gente. A lâmpada elétrica, incandescente, essa de filamento que a gente fala, e do lado ali é uma fotografia de que uma peça, um equipamento que a gente tem facilmente na casa de todo mundo, que é um resistor de chuveiro, né? Os chamados resistores são aqueles equipamentos que convertem energia elétrica em térmica. Esses equipamentos são necessários no nosso dia a dia justamente porque a gente precisa de aquecimento em algumas situações. Esses equipamentos usam o efeito Joule normalmente, certo? Bom, quando a gente trabalha com eletricidade, é normal que a gente precise trabalhar números e cálculos com isso. É por isso que a gente tem aí as chamadas leis de Ohm. Ohm é um alemão que estudou os princípios elétricos e estabeleceu algumas relações matemáticas para permitir a gente fazer alguns cálculos. Acompanhem no visual a chamada primeira lei de Ohm. Ohm estabeleceu que toda vez que você estabelece corrente elétrica num circuito, essa corrente advém de uma diferença de potencial e a relação entre diferença de potencial é proporcional a uma dificuldade que a corrente tem de passar dentro do circuito, que ele chamou de resistência elétrica, que é a propriedade dos resistores. Então, vê aí na equação, a chamada equação do palhaço. Por que a gente chama de equação do palhaço, ou lei do palhaço? Porque o palhaço você vê e ri. É uma forma da gente não esquecer. Então, vê a diferença de potencial em volts, e corrente elétrica em ampere, e a resistência elétrica R maiúscula, e ela tem uma unidade em homenagem a quem criou essa situação, chamada Ohm, que é aquela minhoquinha ali, que é uma letra grega, tá certo? É o ômega. Então, essa equação é fundamental em qualquer instalação elétrica. Todas as instalações ela obedece a essa equação chamada primeira lei de Ohm. Bom, só que essa equação, essa primeira lei, ela é uma equação técnica elétrica. Não leva em consideração os fios, a fiação, a instalação em si. A segunda lei que a gente vai ver agora, ela já estabelece a situação de lidar com as características físicas do sistema elétrico. Como, por exemplo, olha lá. A segunda lei, que é Rho vezes L sobre A, isso configurando a chamada resistência, essa é uma equação que lida já com a parte estrutural da fiação elétrica. Acompanha aqui rapidinho. Essa letra grega aqui, Rho, chama-se resistividade elétrica. Quando você pega um fio elétrico, por exemplo, ele pode ser de alumínio, pode ser de cobre, pode ser de ferro, pode ser até de ouro, é um metal. Escolher qual metal você vai usar para a aplicação depende desse Rho aqui, ó.
Depende da chamada resistividade. Tem materiais que são bastante resistivos e tem outros que não são pouco resistivos. Então, dependendo da aplicação, você vai escolher o material para fazer parte da sua fiação elétrica baseado nesse Rho. O comprimento também influencia, o comprimento do fio. E a área também. Perceba que se eu aumento o comprimento do fio, aumenta a resistência. É mais difícil você passar corrente elétrica num fio de 10 metros do que o fio de 1. E a área é inversamente proporcional. Quanto maior a bitola do fio, maior a área do fio, passa mais corrente elétrica, porque por isso que são inversos. Aumentou a área, diminuiu a resistência. Como a gente aplica diretamente isso? Olha só, a primeira aplicação, acompanha ali. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do metal. Isso que a gente acabou de falar na segunda lei. A condutividade, que é o inverso da resistividade, que ali é um delta, caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, que é o comprimento do fio, A área da seção reta do fio. A tabela a seguir relaciona o material à sua respectiva condutividade e temperatura ambiente. Bom, então, essa questão, acompanha na tabela aqui, é uma questão que aplica diretamente a segunda lei. E ele mostra aqui na tabela condutividades, que é o inverso da resistividade. O que a gente consegue ler aqui? Que para determinados materiais metálicos a gente tem um valor de condutividade. Olhando os valores, que a questão, você vai ver daqui a pouco, ela vai tratar disso, olhando os valores você consegue perceber que o menor valor aqui, 10,2, é do ferro. Ou seja, é uma tabela de condutividade, é o material que menos conduz. E no extremo oposto, a prata tem 62,5 de condutividade. Então, esse índice mostra que a prata é muito mais condutiva do que o ferro. Acompanha aqui na questão, ele vai pedir para a gente analisar essa situação. Ele fala assim, ó, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta melhor resistência elétrica é aquele feito de... Então, se a gente analisar 2, 3, 4, 5 fios, como é o caso aí, 5 materiais diferentes, manter o mesmo comprimento e a mesma área, a única coisa que interfere é o chamado Rho, resistividade, ou delta, condutividade. Então a gente percebeu pela leitura da tabela que o que menos conduz é o ferro, e o que mais conduz é a prata. Como ele pediu para a gente analisar o que é melhor condutor na situação dos exemplos citados, o melhor é a prata. Então, resposta correta, letra E, é a prata. Então, é uma situação de aplicação de segunda lei muito simples, direta, muito tranquila, mas a gente precisa saber ter essa noção de resistividade ou condutividade. Segunda aplicação. O manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela com dados técnicos para diversos modelos. Acompanhe aqui. Ó. Você tem vários ar-condicionados aqui, ou condicionadores de ar, tem capacidade de refrigeração, potência, corrente elétrica, ou seja, uma tabela bem técnica a respeito das situações que tem de operação de um aparelho de ar-condicionado. A gente, praticamente aqui, sem ler o restante da questão, não tem muito o que fazer, só olhar mesmo e identificar que são dados técnicos de ar-condicionado. Continuando a ler a questão, diz o seguinte. Considere-se que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor, e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos de ar-condicionado. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e ou quais aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter, com lotação máxima, a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos são. Eu vou voltar uma tela para trás, porque é o seguinte, presta atenção. Algumas questões envolvendo essa área de eletrodinâmica, elas têm textos compridos, tabelas, desenhos, e às vezes se você não dá uma respirada e lê a coisa com cuidado, você não analisa direito. O que o texto está dizendo? Está dizendo que ele vai pegar um auditório, serve para 40 pessoas, ele vai instalar condicionadores de ar lá. Ele quer saber, para que você consiga refrigerar de maneira agradável, adequada o local. E também, olha o finalzinho, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos são. Então, voltando, ele quer que a gente analise os itens das respostas e veja qual é melhor para determinar essa refrigeração adequada e a corrente elétrica. A gente não tem muito o que, vamos dizer assim, enfeitar muito nessa resposta, por quê? Porque
Porque se ele fala para a gente determinar fiação elétrica é determinada pela corrente que o circuito vai necessitar. Você talvez já deve ter percebido que chuveiro elétrico na sua casa, ele tem um circuito elétrico específico, só para ele. E os fios que é utilizado lá, eles são mais grossos, porque passa muita corrente. Os fios do chuveiro elétrico não são os mesmos do restante da fiação. Ou seja, o fio, a grossura, a espessura, a bitola dele é determinado pela corrente que ele recebe. Então a gente vai analisar as respostas e aquela que vai estar falando sobre corrente elétrica em relação à fiação vai ser a mais adequada, certo? Olha as respostas para a gente finalizar. Letra A, vazão de ar e potência. Potência e vazão de ar, você não determina a espessura de fiação, está fora. Vazão de ar e corrente elétrica no ciclo frio. Corrente elétrica, tudo bem, mas para determinar estar agradável o ambiente para as pessoas, vazão de ar não é suficiente. Então essa está fora. C, eficiência energética e potência. Mesmo fato, não fala de corrente, está errado. Capacidade de refrigeração e frequência. Também está errado. E letra E, como que é a última, que é a nossa última alternativa, capacidade de refrigeração e corrente elétrica no ciclo frio. Se ele fala em corrente elétrica para fiação, ok. Se ele quer um ambiente agradável, capacidade de refrigeração, ok. Resposta correta. Letra E. Só um detalhezinho para a gente fechar mesmo. Observa as duas equações aqui, ó, só para a gente não restar dúvida em relação à situação da corrente elétrica. Essa aqui é a primeira lei, a equação do palhaço, modificada para deixar o R em evidência. Essa aqui é a segunda lei. Como o R é igual nas duas, eu vou igualar as duas equações. Confere aqui, ó. Igualando as duas equações, deixando o I em evidência, você vê que o I é diretamente proporcional ao V, à área, inversamente proporcional ao ρ e ao L. Então, a corrente, ela tem a ver com a área do fio, espessura do fio, que é o que ele quer, espessura da fiação. Ok? Para não restar dúvida, não ter problema quanto a isso. Bom, para finalizar, lembrando mais uma vez, todas as aulas que a gente faz aqui, você tem uma dúvida, você não conseguiu acompanhar, foi muito rápido, né? Você tem a possibilidade de, em casa depois, né, entrar na internet e dar uma olhada na aula de novo. Lembra lá, vai lá no www.acertosponteiros.com.br, revisa a aula, vê um ponto que ficou falho, você não entendeu no momento, né, da primeira vez que você assistiu, e aí você mata a dúvida, certo? Aproveita esse recurso para você melhorar o processo. E, próxima aula, a gente vai aproveitar para fazer essa sequência eletrodinâmica e vamos falar de potência elétrica, que também é um conceito muito próximo do nosso dia a dia e bastante necessário, tá certo? Espero que essa aula você tenha podido entender esses princípios que a gente vai aproveitar na outra aula também, na próxima, tá certo? É uma base importante. Até mais, um abraço.